Ele é radialista, jornalista e atua profissionalmente desde 1978. Ele já atuou em grandes rádios como Nova FM Brasil, Rádio Cultura FM de São Paulo, Rádio Transamérica e também Rádio Eldorado. Ele, além de tudo isso, ele é locutor publicitário, ele já escreveu livros e é palestrante. Hoje eu tenho o prazer de tomar um café com Irineu Toledo. Tudo bom, Irineu? Prazer, Júlia. Obrigado aí. Você que é tão simpática ao meio rádio. A gente sempre encontra em eventos de rádio. Bater esse papo aqui, né? Tem dias que eu fico curioso quando alguém fala 1978, 40 anos. Eu era menino igual você, assim. Eu era criança, assim, começando em rádio. Lá se vão 40 anos falando nessa latinha aqui, né? Que coisa tão boa. Tão poderosa, né? 40 anos, um café aqui com a Júlia. E pra gente começar esse bate-papo, eu queria saber como e quando você descobriu que você queria fazer rádio. Então, eu a princípio achava que isso era coisa para artista, né? Um filho de operário da Zona Leste de São Paulo, não tinha esse tipo de ilusão. Para mim, a rádio era uma coisa muito fora. Mas aí eu fui fazer um intercâmbio cultural em Botucatu. Eu fui aos 16 anos, eu era comerciário. Eu tinha uma vontade, sim, não era de rádio, eu tinha vontade de escrever, eu gostava muito de leitura, eu queria ser jornalista, talvez isso era uma coisa que estava na minha perspectiva. Mas eu fui para Botucatu por causa de uma atividade até comercial, né? Fui ser empreendedor muito cedo. E comecei a escrever num jornalzinho e de repente eu comecei a fazer discurso na escola. Antes disso eu tinha sido orador da minha turma do ginásio em São Paulo, então eu tinha engrossado a voz assim muito cedo, com uns 13 anos assim, minha voz mudou e estabilizou. Então eu tinha aquela carinha de garoto e um vozeirão, então isso dava um tchan assim. Aí quando você abria a boca todo mundo prestava atenção e você não tem o que falar. Aí você é tímido, você começa a contar piada, enfim, daí eu fiquei ali naquela fase adolescente meio contador de história, lorota, piada, até que surgiu o teste para a rádio. Mas eu fui convencido aí, porque eu também achava que tinha que trabalhar, mesmo escrevendo no jornal, tinha que mudar o mundo, o país, e não tinha olhado para a rádio de lá, de Botucatu. Um amigo meu falou, está fazendo o teste, você tem que ir, você vai. Eu falei, tá bom, então eu vou. Eu fui e fiquei. E nunca mais saiu? Nunca mais saí. Comecei ali então na Rádio Municipalista de Botucatu, uma cidade onde eu tenho um carinho imenso, porque foi a primeira cidade que eu morei, logo depois que eu saí da Zona Leste aqui em São Paulo, Jardim Independência. Ali eu comecei a escrever num jornal ainda garoto, e comecei rádio, e casei a primeira vez, e tive 2 filhos, então Botucatu é praticamente a minha cidade, né? Porque cidade pequena a gente se encontra, né? Na época ela tinha 80 mil habitantes, você passa a ser reconhecido. Era algo que em São Paulo a gente é reconhecido no nosso bairro, na nossa vila. Em São Paulo é essa, né? Você também vem de outra cidade, São Paulo é essa coisa louca, você não é ninguém, né? Ninguém olha na sua cara. Né? Então quando eu fui lá, não, eu tinha nome, as pessoas me chamavam, eu era aquele cara da escola, aquele cara que veio de fora, depois aquele cara que tinha lojinha, depois aquele cara da rádio. Então em pouco tempo eu me tornei da cidade, me tornei um botucatuense, então eu acho que eu sou um pouco botucatuense. Que legal. Por isso tudo. E Irineu, naquela época, em quem que você se inspirou para atuar no rádio, ou em quem que você ainda se inspira? Eu gostava de rádio, claro. A minha geração, anos 70, a gente é pauleira, né? Começou o heavy metal, então eu ouvia o que tocava na rádio, não tocava muito pauleira na rádio, mas enfim. Era Excelsior Difusora, eram as rádios dos anos 70, né, na minha adolescência. A Difusora era mais black, assim, mais soul, e a Excelsior era um pouquinho mais pop, tocava um pouquinho mais de rock, tinha grandes locutores e tinha um locutor que marcava para mim, que era uma rádio que nem era pop, mas era uma rádio muito importante, que era a Rádio Bandeirantes, na minha fase, que era o Hélio Ribeiro. Então eu mesmo garoto com 13, 14 anos, ouvia o Hélio Ribeiro, porque ele falava umas coisas, né? Era o poder da mensagem. Então a gente mesmo garoto parava para ouvir o cara que refletia, que pensava o mundo,
E então aquilo era obrigatório na hora do almoço ouvir o Hélio Ribeiro, aquilo marcou. Eu como garoto, como não tinha aquela voz, eu imitava ele, som na escola, ele fazia tradução de música, eu fazia tradução esdrúxula nas piadas. Então sem perceber eu já estava em rádio. Mas certamente o que impactou meu início em rádio foi a Excelsior Difusora, imitar aqueles locutores. Enquanto mensagem, até o que eu faço hoje é muito inspirado nele, longe de ter a qualidade dele, mas o Hélio Ribeiro impactou a minha vida profissional, porque quando eu tive a oportunidade de exercer ideias como eu tenho hoje, já há algum tempo, saber que teve um cara que fez isso de um jeito muito legal, numa fase muito difícil, inclusive no meio de ditadura, quando ainda não tinha nem liberdade de expressão, era um cara que falava em códigos, um cara que sugeria, né, coisas interessantes, tanto na ideias, né, expandia nosso conhecimento sobre nós mesmos, sobre o amor, sobre os conflitos, sobre o mundo, sobre a política, quanto também sobre rádio, que ele tinha aquele vozeirão. Esse aqui é o programa, é o poder da mensagem. Esse programa aqui é ouvido por gente que sabe. É interessante, é um programa ouvido por gente que sabe. Né? Ele é vivo ainda? Não, ele morreu, ele foi vítima até de não faz muito tempo, ele saiu do rádio, foi morar nos Estados Unidos, voltou e parece que foi até um erro médico aí, levou o Hélio Ribeiro e construiu muita gente, ele fez a cabeça de muita gente no rádio, porque ele era um revolucionário do rádio, né? Ele quebrou a linguagem do rádio nos anos 60, trazendo ideias, trazendo modernidades na linguagem, provocador ao máximo. Então ele criou uma legião de fãs aí, como diretor artístico que foi de Rádio Tupi, de Rádio Capital, de Bandeirantes também. Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Não conheci, impressionante. Impressionante. Tem gente que fala, quando eu comecei a fazer esse negócio de ideia, falar que eu imito ele, eu não tive a chance de conhecê-lo. O primeiro evento que eu fiz, quando a gente foi para esse lado palestra, usando o rádio já para isso, né, o mundo globalizando, foi em 2000, né, quando eu fiz um evento no Tom Brasil, o primeiro evento, eu fiz uma homenagem a ele, porque eu fui para uma casa de shows, não para fazer um show de músicas, mas para um show de ideias. E eu lembro que eu aluguei um daqueles rádios antigos, né, botei no meio do palco do Tom Brasil, uma luz direta ali, e um áudio dele começou o evento, ele falando para 1.200 pessoas sentadinhas ali, ele falando: o rádio é a maior oportunidade perdida de transformar o mundo. Ele se arrependeu dessa frase. Ele fez um texto muito lindo esses dias, até foi o dia do rádio, um texto muito falando: eu sou o rádio, onde ele se critica por ter falado essa frase, mas ele estava, na verdade, criticando que ele não estava gostando dos caminhos, da influência do rádio enquanto ideias editoriais, sabe, capciosos. Então ele estava incomodado quando ele fez essa frase. Olha, a gente tem que usar isso para mudar o mundo, para a educação, para fazer as coisas, e o rádio está sendo ocupado por cabeças perigosas, cabeças, né, medíocres, materialistas. Então, quando ele fez esse texto, ele estava... Mas é um texto forte. O rádio é a maior oportunidade perdida de transformar o mundo. Hoje o rádio faz parte de uma imensa rede aí de mídias. Sim. Mas a gente ainda, no rádio, na internet, tem que ter como missão sempre transformar o mundo para melhor, né? Com certeza. Essa é a nossa missão de comunicadores, né? E você está há 40 anos trabalhando, né, com comunicação, trabalhando no rádio. Com certeza você tem muitas histórias boas para contar. Qual seria a história mais marcante que você tem, assim, no rádio? Olha, Júlia, eu tive a sorte, né? A minha geração é a geração dos dois mundos, né? Eu cheguei no analógico, estava em vigência analógica. Eu comecei numa rádio AM e vi o despertar do FM. Eu achava que não existiria lugar, porque eu sempre respeitei muito os profissionais do rádio. Eu achava que era um nível muito elevado, aquele garoto não ia ter chances. Tanto que eu fui para o interior, atuei como repórter e tal, mas quando eu olhava as feras, né, que trabalhavam nas emissoras que eu ouvia, não vai dar, essa gente é muito boa. Mas daí surgiu o FM, era uma linguagem nova, uma busca nova, e aí eu dei sorte, né? Uhum. Aí eram muitas emissoras surgindo novas. Precisava-se buscar novos talentos ou novas pessoas para resolver essa linguagem nova do rádio. E a linguagem nova do rádio, do FM,
foi inspirada não pelas rádios de conteúdo, foi inspirada pelas rádios musicais, que era Excelsior Difusora, as rádios que eu mais ouvia, ainda que eu ouvisse Bandeirantes, por isso que eu sou esse mix de gente que conversa e toca músicas, né? Mas aí eu cheguei, eram muitas emissoras, muitas concessões no interior e em São Paulo. São Paulo precisava buscar talentos, que eles não queriam aproveitar o pessoal do AM, porque mudou a tecnologia. Quando muda a tecnologia, quando muda o mundo, muda as estruturas, a sociedade muda, tudo muda, porque a gente passa a ter outras exigências. Sim. E aí você precisa da energia de um novo tempo, das pessoas que estão olhando para o mundo naquele tempo. E a minha geração, a mudança tecnológica é essa, sai do analógico e vem para o digital. Claro que o mundo tem muitas coisas no analógico ainda, especialmente as cabeças continuam analógicas. Mas eu tive a chance, porque isso abriu uma oportunidade. Imagina a janela, você está começando no rádio, você está com 20 anos, 1980, tem um monte de rádios boas, um monte de profissionais consolidados, mas eles estão consolidados. Aí se duplica o número de emissoras, numa outra linguagem, pedindo um outro papo, querendo um outro agente. Eu estava ali na cara do gol, né? Então, numa das minhas transições, eu estava na Morada do Sol, eu estava na faculdade em Bauru, precisando mudar, precisando ganhar um dinheirinho a mais, porque eu estava numa rádio lá da cadeia verde e amarela. Fiquei grávido, né, na faculdade, ia casar, precisava ganhar uma grana, e aí o FM surgindo, minha primeira filha surgindo, e uma outra vida surgindo, e eu falei, e agora? Eu tenho que dar conta disso e pagar essa conta. E não dava para ficar estudando e trabalhando e família, e aí a Morada do Sol era a grande emissora do interior. Tinha um AM, um FM e um canal de televisão. E estava precisando disso. Eu fui para lá, fiz o teste e fiquei. E então eu disse adeus a Bauru, e lá eu podia exercitar, podia aprender, e vendo o que estava acontecendo com as rádios em São Paulo. Então eu participei dessa primeira hora do FM, indo nessa onda de locutor que fala, que gosta um pouco de música, que é um pouquinho humorado, que toma conta da programação de um outro jeito. E fiz parte dessa primeira hora, né, de uma mudança que foi da linguagem de FM. Em pouco tempo eu pude exercer ali também, depois de 3 meses assumi papel artístico, de coordenação, e pude exercitar um pouco de ideias. E depois se esgota, daí já eram 2 filhos, e aí você fala, não dá para ficar com essa grana, preciso tentar São Paulo. Mas São Paulo só tem gente boa, como é que eu vou chegar eu lá para fazer um negócio, eu tenho tanto para aprender. Daí comecei a ouvir mais São Paulo, nossa, tem tanta gente boa, mas também tem gente ruim. Mais um ruim aqui, tudo bem. Daí fiquei um tempo fazendo testes, até que um dia, já desanimado, fui para Ribeirão Preto, comecei a trabalhar numa emissora. No que eu cheguei, não tinha nem efetivado, não estava com a minha carteira registrada. Daí me ligou o diretor da Manchete, Paulo Sérgio Souza, e falou, dá para você estar depois de amanhã aqui? Falei, hã? Nossa. Não, é depois de amanhã, porque... Falei, caramba, sabe, match point? Eu digo sim, e furo com os caras aqui que ia inaugurar a rádio contando comigo. Eu digo não, é a grande janela que eu tenho para ir para a minha cidade, que eu sou de São Paulo. Daí chamei o pessoal, falei, olha, gostei muito daqui, estava muito envolvido, mas eu não sei se eu vou ter outra chance. Eu vou embora, vocês não precisam me pagar nada por esses 20 dias. E eles não pagaram mesmo. Saí da pensão que eu estava lá. E bora a São Paulo, e daí não saí mais. Tive a felicidade de trabalhar na Manchete numa fase muito boa. O FM estava muito legal nos anos 80, a gente tinha 4 emissoras que tinham assim uma alternância, que era Jovem Pan, Cidade, Antena 1 e Manchete. A Bandeirantes tinha uma pegada diferente na época, mas aí a gente passou a ter esse calor de estar com a moçada junto das outras rádios. E aí eu sou dessa geração 80 FM. E assim, já que você é dessa geração 80, enfim, com a internet invadindo cada vez mais os espaços, a comunicação, você acha que o rádio, ele ainda tem espaço? Eu acho que tem sim. O rádio, ao contrário, eu acho que ele se valoriza agora. Eu acho que ele se valoriza porque, num primeiro momento, todo mundo é mídia. Eu acho maravilhoso todo mundo ter condições de fazer o seu playlist, criar uma programação, criar uma rádio, porque as rádios comerciais não contemplam todas as demandas sociais, os interesses, né, culturais de quem quer produzir conteúdo.
E como tudo está tão misturado, hoje você pode fazer uma plataforma com áudio, vídeo, texto, com tudo, eu acho maravilhoso isso. Mas são muitos endereços. Sim. Você consegue ter um blog, tudo legal, e criar uma relevância, mas é mais lento. Uma emissora, ela tem um endereço fixo, ela tem uma preocupação com legislação diferente, uma outra estrutura, e ela é única. A gente está vendo as antenas de AM sendo derrubadas, mas não é porque o meio rádio deixou de existir, é porque estão achando que não está valendo a pena investir na tecnologia para estéreo e de qualidade, né, com tantas mídias, parece que está se privilegiando o FM. Mas ele tem endereço certo. E tem uma preocupação com curadoria diferente e tem uma tradição de broadcasting aí. Eu acho que até valoriza, porque em algum momento, se os capitães dessas emissoras se tiverem a sacada, vai acontecer como aconteceu em São Paulo. Tem um boom, as grandes cidades, as grandes emissoras, quem tem realmente interesse em investir em conteúdo, começa a olhar na internet e vê quem está fazendo legal e fala, vem para cá. E às vezes a gente está fazendo sozinho, você é produtora de conteúdo, eu também, fora. É um sacrifício. Se você fala assim, tem alguém, faz aqui, você pode exercer a sua curadoria, né, a sua editoria, e tem uma emissora, alguém que te dá uma retaguarda, o seu trabalho melhora muito e você enriquece muito essa emissora. E essa emissora tem uma experiência comercial, né? Sim. Então eu acredito que se valoriza. Não acho que é o fim, não. Ao contrário, eu acho que tem aí um novo começo. Mas, como eu falei, as cabeças são analógicas. As rádios precisam aprender com esse mundo disruptivo. Sim. As grandes emissoras. Você vê como a televisão está correndo atrás, porque está vindo muito mais rápido. A internet, Google, Facebook já é a maior verba do que todas as televisões e rádios do mundo. Porque é um outro jeito de abordagem, um outro jeito de utilizar a verba, de fazer plano de mídia. Então não adianta ficar engessado, você tem que entrar nesse mundo. Com a vantagem de você ter um endereço fixo, você ter uma visibilidade diferente. Então se as emissoras, né, conseguirem perceber isso, você olha, não adianta eu fazer o que a internet faz melhor. Com a liberdade que ela faz. Então eu tenho que ter curadoria, eu tenho que ter um negócio legal, porque eu tenho marca, eu tenho responsabilidade. Você vê como está em descrédito também a internet, por causa de tanta gente que faz coisa ruim, por causa do mau uso do veículo, por causa de fake news, essas coisas que o mundo não aprendeu a regular ainda. A gente não pode censurar, mas a gente sabe o quanto é perigoso. Enquanto isso, as emissoras que têm responsabilidade, elas prestam conta para a sociedade e também para o governo, porque elas são concessões, né? Então eu acho que tem um ajuste de cabeças aí, as cabeças deixando de ser analógicas, as emissoras, comecei a ter essa crença, no primeiro momento eu não tinha, mas depois vendo, né, o cenário de tantos endereços de internet, eu falei assim, é melhor você ter um lugar. Por causa também de uma ideia simples. O que é que vale no mundo? Raridade. Certo? Tudo que tem abundância não é raro. Agora, emissoras é um número limitado. Eu só tenho uma Júlia, só tenho o Irineu. Se eu consigo melhorar o meu portal, só tem eu fazendo isso. Né? Agora, se uma emissora consegue ter o Irineu, ter a Júlia, ter outras pessoas e consegue condensar isso, consegue ter mecânicas, processos ali, linguagens, alguns sistemas para dar a mesma agilidade que dá a internet, as pessoas escolhem um lugar que tem uma curadoria. Grande parte, mesmo na internet, das pessoas, elas não produzem conteúdo. Elas são passivas ainda mesmo na internet. Tem um número muito maior produzindo, participando, se envolvendo. Mas não que a pessoa produza, ela repercute você. Então é sinal que se você entrega acertar no seu pacote de conteúdo, você vai ter seguidores, você vai ter um portal mais visto, mais relevância, vai exercer mais influência, vai ter patrocinador e tal. Assim como você, que o Irineu, ele é locutor da Rádio Transamérica FM, né? Ele está lá todas as madrugadas. Bem madrugada. E ele também tem uma rádio web, né? Isso. E eu queria que você contasse pra gente por que você escolheu esse nome para a Rádio Positiva. Olha, eu desde que voltei para a rádio,
eu votei já com a ideia de missão. Eu tive a felicidade de trabalhar em rádios legais. Nunca fui estrela, né? Não fiquei milionário com isso, mas eu trabalhei em rádios legais. Eu tenho orgulho de ter passado por essas emissoras, por essa trajetória. Onde eu consegui ser melhor tratado, assim, do ponto de vista do negócio, foi, como diz o Ferreira Martins, foi pela propaganda. A propaganda me pagou melhor do que a rádio. Então eu pude criar meus filhos, pude tocar uma vida de uma maneira mais tranquila quando eu consegui, né, me posicionar como locutor de publicidade, também aproveitando um grande momento de expansão, né, de mudança de mídias e tal. Eu estou ali nos anos 90, chegando na publicidade e aumenta os canais de televisão, aumenta o número de produtoras e precisava de gente nova. Então eu pude aproveitar deste momento. Passou essa fase, eu não abandonei rádio, porque eu estava apaixonado por rádio. Daí eu estava ganhando bem na publicidade, disse, agora que eu estou bem é que eu tenho que andar com o meu projetinho debaixo do braço. Aí eu ficava tentando entrar em rádio, ou alguém me chamava para fazer. Bom, aí eu estava com essa vontade já alinhado a conteúdo mesmo. Daí fui chamar Nova Brasil para fazer o artístico. E claro, para mim, o meu negócio de dirigir rádio eu gosto, de pensar estratégias de rádio eu gosto. Mas eu gosto mesmo de microfone, né? Eu gosto mesmo de falar, de envolvimento, de conexão com gente, com o coração, com a alma das pessoas, e era isso que eu vinha fazendo. Aí, como eu estava ali na coordenação, eu fui para o horário da manhã e comecei o Nova Manhã. E ali no Nova Manhã eu comecei a trazer as frases, comecei a lidar com esse conceito das boas ideias, das boas notícias, das coisas positivas para quem está acordando. E de repente aquilo começou a dar uma ressonância. A rádio estava começando no outro estilo e as pessoas começaram a chamar, mas quem é você? O que você faz? Ninguém sabia se eu era filósofo, se eu era religioso, ou se eu era esotérico, ou o que era, que aquelas coisas que eu falava. Mas aquilo foi funcionando e eu aproveitando essa fase da rádio se conceituar, tinha um público muito legal, o mundo mudando por causa da reengenharia no mundo, globalização, as pessoas confusas, eu fazendo eventos para empresas, né, como locutor comercial, como mestre de cerimônias, como mediador, falei, pô, a dor do mundo é o trabalho, como é que elas vão fazer? E aí isso me deu um caldo, uma aproximação com o RH, porque eu juntei o artístico, um conteúdo de jornalismo, de boas notícias, mas falando da realidade das pessoas. Sim. Eu cunhei a frase, mais importante do que a notícia é como você vai enfrentar a realidade. Porque você acorda pai, você acorda estudante, você acorda com chefe, você acorda com os desafios do trânsito. Claro que a política, tudo que acontece no mundo te impacta, mas você acorda com aquela... Pô, então vai trabalhar legal, vai dar tudo certo, você é bacana. Então eu comecei com esse papo, motivação, e me deu um caldo. Claro, então a positiva já estava ali. Comecei a chamar isso de primeiro programa, e nessas transições de rádio eu precisava achar nomes. E quando eu saí da Transamérica, eu também tenho um negócio, eu entro em rádio sempre e volto. Senão que eu não sou tão ruim assim como pessoa, né? Porque quando você sai e volta, alguma coisa você fala. Então a Transamérica também eu entrei. Eu saí, eu falei, acho que está na hora de eu ir para o mundo digital, ficar só no digital, com a liberdade, acho que está na hora de eu... E saí com muita dor, confesso, quando eu saí. Eu ensaiei muito para sair, assim, acho que eu preciso sair, preciso dar espaço, né? E vi que também não conseguia consistência. Daí eu precisei inventar o nome da rádio, ficou Rádio Positiva. Pô, vou trabalhar com rádio positiva que tem a ver com isso. Eu estou falando de trabalho, eu estou falando de inovação, estou falando de futuro. Então a rádio. Né? Não vou pegar pesado com as coisas que aborrecem as pessoas. Não quer dizer que seja poliana, mas daí ficou Rádio Positiva. Porque eu sempre fui uma rede conectada à boa atitude, que eu já usava esses slogans antes por causa dos livros e da agenda Atitude. E agora, com a volta para a rádio, eu não podia confundir, na minha parceria com a Transamérica, eu não podia ficar falando, faz Rádio Transamérica, Rádio Positiva. Então, como a gente vive essa coisa da internet, então é positivo se é meu barato, é o conteúdo que manda, isso é que eu faço. Certo. Se é rádio, se é TV, se é texto, se é evento, é positivo-se. E foi sem querer também, porque em 2016 estava aquele mau humor político, daí eu fiz um evento no Gazeta, foi o primeiro positivo. Eu falei, pô, o mundo tá ruim, o Brasil tá ruim, tava aquele negócio começando o lance do impeachment, começou esse confronto, vamos fazer um evento. Eu fiz um evento tipo TED, assim,
15 palestrantes, desses que estão sempre comigo. Eu falei, vamos fazer um evento assim, ficou maravilhoso no Gazeta, Positive-se. E ele deu um caldo bom, todo mundo saiu feliz, os palestrantes saíram felizes. Eu saí dali com um projeto que eu fiz na empresa Sorridentes, também dentro da empresa, para levar aquilo para dentro da empresa. E eu falei, Positive-se. Aí agora, quando eu voltei para a Transamérica, então a gente está mudando ainda, tirando o que era rádio positivo. Eu falei assim, o que eu produzo é positivo. Se é rádio, é rádio. Se é vídeo, é vídeo. Se é papo, não sei onde, Sim. Então, mas a ideia única. Só que quando eu quero falar com alguém, aí eu volto para o princípio. Eu quero ter uma palavra boa, eu quero que você seja legal, eu quero que dê tudo certo para você. Então, eu tenho que ser assim na vida, no rádio, onde for. Né? Esse é o lance. E como palestrante, qual que é a maior mudança para o futuro que você acha que uma comunicação de valor pode trazer? Olha, eu acho que essa é a coisa que eu mais tenho pensado dentro da minha pequenez. A gente está às portas de um mundo cada vez mais difícil, confuso, por causa dessa mudança que todo mundo fala com esses nominhos aí. A gente falou agora há pouco de disruptura. A gente está mudando a matriz produtiva do mundo, está havendo uma transformação tecnológica, transformação digital. Todo o mundo se organizou em função de trabalhar, né? Desde o início da civilização, ali do Nilo, a agricultura. Então ali que nasceu o jeito de trabalhar, o trabalho social. Então é melhor a gente ficar aqui. As mulheres acho que descobriram lá que existia semente, que existia um ciclo. Então a gente planta, a gente espera ela voltar. Então criaram, né, os manejos e as pessoas precisaram viver juntas. Começaram a criar o trabalho social. Eu faço uma coisa, você faz outra, outro faz. Inventaram o governo também, inventaram segurança, inventaram o chicote, inventaram o capataz também. Mas inventaram um sistema produtivo. E o mundo se organizou e inovou em função disso. Vivemos em sociedade. Criou-se a civilização. E aí, né, é uma longa história, dá para a gente analisar as várias etapas. E a gente está no olho de uma mudança muito grande, porque a ponta dessa evolução que começou, vamos dizer, a se acelerar com a civilização, é agora, por causa da tecnologia, está tirando da gente o trabalho, que é o que faz a gente participar, ser feliz e colaborar com esse mundo sem destruir o mundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente criou modelos de trabalho agora que economiza a participação de pessoas. Que se no século passado a Revolução Industrial tirou da gente o braço, a participação mecânica da gente no trabalho, agora a tecnologia está tirando a nossa participação lógica, cognitiva. Agora, isso é o fim do mundo? Não é. Aí a gente volta, tudo é criado para a sociedade, com a sociedade. Desde que não existam os predadores, desde que não existam os tiranos, aqueles que acham que tudo é para si, desde que não exista o acúmulo exagerado, isso se resolve. Então nós precisamos de estados éticos, nós precisamos de empresários éticos, nós precisamos de profissionais éticos e nós precisamos calcular como fazer melhor, porque o mundo está fácil, o mundo está interessante graças à tecnologia, graças a isso que a gente alcançou. Agora nós precisamos achar uma harmonia. Nós vamos trabalhar menos? Para que a gente trabalha? O que a gente faz no mundo? Então a comunicação, o profissional de comunicação, todos nós temos que pensar isso. Agora nós comunicadores temos que ajudar a pessoa a elaborar um pouquinho desse conflito, porque ele está na dor das pessoas, mas às vezes não está tão consciente. Sim. Então é você dizer para a pessoa, olha, você fazia de um jeito, você não vai fazer mais desse jeito. Mas não desanima, não é o seu emprego que acabou, é o mundo que mudou. Então você vai fazer outra coisa no mundo. Eu quando comecei a insistir no tema futurabilidade, é para trazer gente para falar sobre isso. Porque, olha, as relações mudaram das pessoas, as pessoas têm um outro jeito de amar. Isso é ruim? Não, não é ruim, é bom. Olha, o mundo teve reprimido muito tempo, vamos entender esse mundo que é mais divertido, é mais interessante. Vamos entender que uma pessoa com 60 anos de idade não vai se aposentar. É claro, se ela puder, a gente pensa na aposentadoria porque eu ralei muito, eu preciso ter uma garantia no fim da minha vida, eu tenho que ter mesmo. Mas eu posso continuar produtivo porque eu trabalho com uma tecla, eu trabalho aqui com microfone, eu trabalho com inteligência, com meu repertório, eu posso conviver aos 70 anos com um garoto de 15. Ele pode ter uma habilidade, um testosterona, ele está chegando no mundo para ver um mundo diferente, mas o mundo não precisa da minha força física.
Então, desde que eu não tenha medo desses aparelhinhos, que eu falei, eu gostei dessa câmera, eu gostei desse iPad, isso me permite falar, isso permite me divertir, me permite me conectar. Eu não estou mais sozinho no mundo, mesmo que eu esteja lá com 80 anos, viúvo, com filho morando na Irlanda, o outro morando não sei o que lá, eu estou aqui, estou falando com eles. O que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa para uma empresa? Então a gente precisa ensinar o mundo a não ter medo das mudanças. Aí a comunicação é importante. Ao mesmo tempo, essa vigilância total, que é da ética, das notícias, de acompanhar a política, participar mais da política, a tecnologia vai permitir que a gente tenha visibilidade, que tenha transparência, vai acabar com a corrupção, porque não tem como se esconder desse mundo, né? Não dá mais. Eu estou falando uma coisa, daqui a pouquinho está publicado. Eu falo, né, publico uma besteira, é essa que sai viral por aí, né? Então os políticos também estão se policiando, policiando. É claro que o mal sempre encontra um jeito, mas o bem é mais legal, entendeu? O bem é mais abrangente, tem maior capilaridade. Então eu acho que o mundo vai ser legal, a política tem melhorado, as guerras são menores, embora a gente pareça que o mundo tá pior, não está. Não achou o jeito ainda, porque é isso que a gente estava falando agora há pouco. As cabeças ainda estão analógicas. A política está analógica, os governos estão analógicos, as empresas não, porque as empresas precisam da dinâmica. Sim. Nós não. Você resolve agora uma coisa, você resolver trabalhar, fazer o seu trabalho de Portugal ou da França, você vai achar um meio, não vai mudar tanto a sua vida econômica, né, se você mantiver o seu trabalho mesmo. Para o Brasil você está num outro lugar, porque lá está uma fonte de pesquisa para você. Sim. Então isso, enfim, qualquer ponto que você olhar, tem a interferência do mundo digital e é uma interferência para melhor. É só isso é para melhor e isso é meu. É meu. Não foi alguém que inventou e agora eu tenho que... Não. Todos os ganhos da ciência, todos os ganhos da cultura, todos os ganhos utilizando recursos deste planeta pertencem a todos. Sim. Isso não é conversa de socialista e nem de comunista. É porque é assim. É assim que foi organizado lá no início. Todo mundo vivia nesse lugar. Como é que a gente faz esse lugar, né, dar condições de todo mundo viver nesse lugar e bem? É administrando. Já que vamos viver junto, tem que produzir. A sociedade virou complexa, mas nós também somos complexos e existem mecanismos hoje de lidar com esse mundo complexo. Ótimo. E vamos ter tempo para ser feliz, que é isso que importa para a gente, é olhar no olho. Isso não é máquina, né? Tocar. É essa riqueza que eu tenho de ver Deus aparecer no brilho do olho de uma criança, de uma cena que eu assisto. Porque a tecnologia muda tudo, mas são coisas ainda, são meios de produção. Não tem alma isso. Então é bacana isso. Bom, pra gente finalizar essa entrevista, eu queria que você me dissesse com quem você gostaria de tomar um cafezinho e por quê? Nossa, eu gostaria de tomar café com tanta gente, se eu fizer. Eu prefiro tomar café com essa gente da Índia, com monges, com espiritualistas, sabe, com Dalai Lama, com essa gente que pensa o mundo com a alma. Legal. E pra gente finalizar, qual seria o seu melhor conselho para termos um feliz dia novo? Bom, você precisa acordar, abrir a janela e olhar para dentro de você e falar assim, eu estou vivo. Estar vivo é um milagre. Tem um monte de coisas, eu disse coisas para você resolver, então, coisas. Só não seja infeliz, não seja triste por causa de coisas. Então acorda, você tem o dia inteiro pela frente, o tempo sempre está a seu favor, é igual para todo mundo, queira o dia. O que tem para resolver, resolva, tira da frente. E deixa um espaço para o inesperado, para curtir, para o devaneio, para a meditação, porque todo dia tem novidade te chamando. Você não vai embarcar em todas, mas deixa um espaço para olhar dos lados, porque sempre o mundo te apresenta coisas interessantes. Como uma criança, seja uma criança todos os dias. Você não vai ter tédio, não vai ser infeliz, menos que você leve um tombo, você chora e depois você já sai para fazer uma outra coisa. Ótimo. Agradeço por essa entrevista, Irineu. Sucesso para você e obrigada. Eu é que agradeço. Venha sempre com o seu café aqui, o Café com a Júlia Aldi. Muito obrigado, viu?